Um jovem caminhava pela floresta sentindo-se perdido na vida. Ao sentar sob uma árvore, orou pedindo direção. Uma folha caiu em seu colo com o versículo: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ali entendeu que Deus o guiaria passo a passo. Maria chorava sozinha em seu quarto. Sua família havia se desfeito e tudo parecia sem sentido. Ao ligar a TV, ouviu um pastor lendo o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sentiu-se abraçada por Deus. João estava prestes a cometer um erro grave, desesperado com dívidas. Em um banco de praça, encontrou uma Bíblia esquecida, aberta no Salmo 23. Leu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Suas lágrimas caíram sobre a página e sua esperança foi restaurada. Ana orava por seu filho dependente químico há anos. Um dia, em sua igreja, alguém compartilhou a história do filho pródigo. Ela sentiu que Deus estava dizendo: Não desista, ele voltará. Semanas depois, seu filho entrou pela porta, transformado. Carlos sentia-se invisível. No trabalho, em casa, ninguém o notava. Um dia, ao ouvir uma pregação, o pastor citou: Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me acolherá. Carlos soube ali que Deus o via todos os dias. Lúcia teve um sonho onde andava sobre águas turbulentas, mas uma mão a segurava. Ao acordar, lembrou-se de Pedro andando sobre o mar com Jesus. Entendeu que, mesmo em meio ao caos, Deus estava com ela. Um homem sem fé foi levado a um culto por insistência da esposa. Lá, ouviu sobre Paulo e Silas louvando na prisão. Quando todos começaram a cantar, algo quebrou dentro dele. Pela primeira vez ele orou de coração. Jéssica sonhava em ser mãe, mas os médicos disseram que era impossível. Após jejum e oração, leu sobre Ana, mãe de Samuel. Deus também ouviu sua oração. Meses depois, veio a notícia do milagre. No hospital, um idoso lia sua Bíblia em voz baixa. A cada quarto que passava, os enfermeiros sentiam paz. Ele lia o Salmo 91 diariamente, declarando: 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Seu quarto se tornou um refúgio de fé. Na prisão, um detento encontrou um folheto com o versículo: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele passou a estudar a Bíblia todos os dias. Mesmo atrás das grades, sentia-se mais livre que nunca. Uma jovem vítima de abusos na infância lutava contra traumas. Ao ler Isaías 61, chorou ao ler: Para pôr sobre os que choram uma coroa em vez de cinzas. Sentiu-se renovada, como se Deus a vestisse de dignidade. Miguel perdeu o emprego e foi despejado. No abrigo, encontrou um grupo que lia a Bíblia. Lá ouviu sobre Jó, que perdeu tudo, mas foi restituído. Encheu-se de fé. Em 3 meses, já tinha um novo trabalho e um lar. Rafaela acordou no meio da madrugada com medo e opressão. Lembrou-se do Salmo 4:8 e orou: Em paz me deito e logo adormeço. Sentiu uma calmaria invadir o quarto e dormiu em paz. Um ateu decidiu ler a Bíblia para criticar. Ao chegar ao Sermão do Monte, foi tomado por lágrimas. As palavras de Jesus o quebraram. Desde aquele dia, nunca mais foi o mesmo. Cecília, após um acidente, ficou meses sem andar. Os médicos diziam que era improvável a recuperação. Mas ela não desistiu. Lia o Salmo 30 todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria veio. Henrique foi traído por seu melhor amigo. Sentia raiva e desejo de vingança. Um vídeo no celular mostrava Jesus, dizendo na cruz: Pai, perdoa-lhes. Henrique chorou e decidiu perdoar. Amanda estava com câncer em estágio avançado. No hospital, lia Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sua fé tocava todos ao redor. Médicos testemunharam sua melhora inexplicável. Daniel tentava evangelizar seu pai há anos. Um dia, enquanto ele varria o quintal, ouviu no rádio o Salmo 40.
Sentiu algo no coração e foi até Daniel dizendo: "Hoje eu quero aceitar esse Deus." Um pastor em crise pensava em desistir do ministério. Em oração, ouviu no coração: "Volta ao primeiro amor." Leu Apocalipse e viu que muitos se afastam, mas Deus sempre chama de volta. E voltou com novo fervor. Carla sofria com depressão. Em um culto, ouviu sobre o profeta Elias, que também desejou morrer. Mas Deus o alimentou e o fortaleceu. Ela entendeu que até os fortes caem, mas Deus levanta a todos. Pedro foi humilhado publicamente. Seu orgulho estava ferido. Em casa, abriu a Bíblia no texto: "Bem-aventurados os humildes de espírito." Ali entendeu que sua vitória viria da humildade. Luciana vivia presa ao passado, lembrando-se dos pecados cometidos. Um dia ouviu: "Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar." Sentiu-se livre pela primeira vez. Roberto foi rejeitado por sua mãe ao nascer. Criado em abrigos, cresceu se sentindo indigno. Mas um dia, lendo Jeremias, viu: "Com amor eterno te amei." E entendeu que sempre teve um pai. Isabel perdeu seu bebê e pensou que nunca mais sorriria. Uma amiga lhe deu um versículo: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei." Foi difícil, mas ela escolheu confiar, e Deus a restaurou. André duvidava de milagres, até que sua filha, diagnosticada com paralisia, deu os primeiros passos após uma oração de fé. Ele caiu de joelhos e declarou: "Agora sei que Deus é real." Uma senhora orava por sua cidade. Toda madrugada, caminhava pelas ruas. Um dia ouviu de um morador: "Depois que a senhora começou a orar, os tiroteios cessaram. Deus ouve o clamor do justo." Lucas foi abandonado pela esposa e perdeu tudo. Decidiu se suicidar, mas antes ligou a TV. Um pastor dizia: "Deus ainda tem planos para você." Aquilo foi como uma flecha no coração, e ele recomeçou. Letícia era cheia de rancor. Não falava com a irmã há 5 anos. Um devocional falava sobre o perdão como ponte da cura. Ela chorou, pegou o telefone e fez as pazes. Sentiu-se leve como nunca. Bruno sofria bullying na escola. Um dia, sozinho, chorou e perguntou: "Por que sou assim?" Uma senhora na praça lhe entregou um versículo: "Tu és maravilhoso." Ele entendeu que Deus o fez único. Numa aldeia, uma criança cega ouvia sua avó ler a Bíblia. Ela dizia: "Mesmo que eu não veja com os olhos, sinto Deus no coração." Sua fé tocava toda a comunidade. Tiago sentia que tudo dava errado. Ao abrir a Bíblia, caiu em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele decidiu crer que até as derrotas faziam parte do plano. Paula sonhava em cantar, mas sua voz era comum. Um pastor lhe disse: "Quando você canta com fé, o céu ouve." Ela passou a cantar com alma, e multidões passaram a ser tocadas. Jonas queria pregar, mas gaguejava muito. Sentia vergonha, até que leu sobre Moisés, que também era pesado de língua. Entendeu que Deus usa os improváveis. Fernanda perdeu os pais num acidente. Seu mundo ruiu, mas no Salmo 27 encontrou consolo. "Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." Ela seguiu, amparada por Deus. Em um vilarejo, o único pastor ficou doente. Um jovem tímido assumiu os cultos lendo apenas os salmos. O povo dizia: "Quando ele lê, é como se o próprio Deus falasse." Natanael era viciado em pornografia. Sentia-se sujo. Em lágrimas leu: "Criar em mim, ó Deus, um coração puro." Sua vida mudou com jejum, oração e apoio. Gabriela estava em um relacionamento abusivo. Em oração ouviu: "Você é preciosa." Leu Provérbios 31 e viu que era filha do rei. Ganhou forças para se libertar. Davi vivia com medo do futuro, até que ouviu: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã." Ele começou a viver um dia de cada vez.
e sentiu a paz crescer dentro de si. Na seca do sertão, uma pequena igreja orava por chuva. No culto de domingo, uma criança entrou com sombrinha. Perguntaram por quê. Ela respondeu: "Hoje vai chover." Patrícia sofreu abuso em silêncio. Um missionário pregou sobre Tamar e disse: "Você não é culpada." Ela chorou como nunca e começou a trilhar o caminho da cura. Otávio sentia-se distante de Deus, como se suas orações não fossem ouvidas. Em um retiro, alguém lhe disse: "Deus nunca se afasta, nós é que nos distraímos." Ele voltou a buscar com fervor e sentiu novamente a presença divina.